Oi, pessoal. Então, nós vamos hoje tratar sobre os métodos de comunicação. Em duas partes, essa aula vai ser dividida. Uma primeira parte falando sobre o histórico, o que seria então esses métodos, e depois uma parte com os métodos e as técnicas. Então, a gente tem lá num primeiro período da extensão de trabalho do extensionista rural junto aos agricultores no Brasil, que tinha um objetivo principalmente de melhoria das qualidades de higiene, de hábitos, não necessariamente estava voltado para uma agricultura, mas em termos gerais, na melhoria da qualidade de vida das condições, melhor dizendo, das condições de vida do agricultor. Foi a partir da Revolução Verde, daquelas tecnologias pós-guerra, que começou uma extensão rural que tinha o objetivo de modernizar a agricultura. E aí o objetivo principal era a transferência de tecnologia. Havia um grande financiamento do Estado e tinha uma, uma grande pressão por adoção de tecnologias modernizantes, fertilizantes, maquinaria, agrotóxicos e também a adoção de sementes melhoradas. Então, a partir dessa pressão, dessa grande difusão, fomento desse modelo de extensão, houveram diversas dificuldades. Uma delas é que não era adaptável para a grande maioria dos agricultores. Para vocês terem ideia, hoje no Brasil, 70% dos estabelecimentos agropecuários são pequenos agricultores. Então, para essa grande maioria, esse modelo não se adaptava. É um modelo que é bem adaptado para culturas extensivas de é, grandes culturas, né? Milho, soja, cana, culturas que geralmente estão em grandes extensões, né, de área, são de ciclo mais curto e podem ser mecanizadas facilmente. A partir da dificuldade de transferir essas tecnologias para os agricultores, surgiu um esforço de tentar compreender qual era a realidade das comunidades que eram beneficiárias para adaptar as tecnologias para transferência para elas. Isso também tinha a dificuldade de identificar esse diagnóstico inicial das comunidades para poder conseguir reconhecê-las, era principalmente com base em questionários, o que gerava um grande volume de dados difíceis de serem interpretados. Então, a partir disso, surgiram outros métodos, outras técnicas, né, um objetivo diferente para se adaptar à realidade desses pequenos agricultores. Então, a gente tem o surgimento do método participativo, onde a intenção era procurar alternativas que fossem adequadas para esses agricultores e principalmente incentivar a autonomia deles mesmos, para que eles conseguissem encontrar alternativas que fossem adequadas, tivessem uma autopercepção dos seus problemas, trabalhassem em conjunto. E o trabalho do extensionista passou a ser motivar, apoiar esse tipo de trabalho e não mais um extensionista que tinha um papel de simplesmente transferir tecnologia como um ser superior em instrução, informação. No material nos slides, eu coloquei todos esses textos para vocês. E aí notem que essas duas primeiras concepções de extensão rural, até essa de transferir tecnologias, a relação do extensionista com o agricultor, com o beneficiário, o extrativista, a comunidade, era de sujeito-objeto. Eu tenho conhecimento e você precisa dele e eu vou simplesmente transferir para você sem considerar suas condições e se aquilo é realmente adequado ou a sua necessidade. Quando a gente fala de método participativo, a ideia ela é de sujeito para sujeito, uma relação horizontal, não mais de transferência de tecnologia, mas sim de cooperação, de colaboração e construção juntos, né, de alternativas que forem mais adequadas. Dentre as críticas, né, para o modelo difusionista estão a exaustão dos recursos naturais, solo e água. Quando você pensa em agricultura de grandes dimensões, né, 500 hectares com a mesma cultura de soja, você imagina a exaustão desse solo, o uso dos recursos naturais da água para prover a irrigação artificial dessa região. Então, tudo isso gerou vários problemas, né, que a gente tem hoje e está tentando resolver também com outras tecnologias, plantio direto, manejo, pensando em bacia hidrográfica, porque justamente o modelo de agricultura industrial de grandes extensões,
tipo exportação, ele também exige muito dos recursos para prover isso. Sem falar que são culturas que geralmente têm um ciclo de vida curto, você tem 3 safras no mesmo ano. Isso demanda muito desse solo, né, e tem uma dinâmica muito rápida. Mecanização associada a tudo isso, se é uma mecanização com revolvimento de solo, faz com que você ainda tenha percas grandes, né? Perdas grandes de carbono, de matéria orgânica, e por consequência da fertilidade desse solo, porque matéria orgânica está diretamente relacionado à fertilidade. Matéria orgânica, biodiversidade de micro-organismos, teor de carbono no solo. Então, a gente tem esse contra, né, em relação ao modelo da agricultura em grandes extensões. Quando você pensa num modelo de extensão que fazia com que essas tecnologias conseguissem chegar nos agricultores, né? Então, isso não se adaptava à grande maioria, e você tem o problema de que, por falta de adaptação, de conseguir adquirir essas tecnologias e implantar, isso promoveu um grande êxodo rural, né? Famílias inteiras que sempre viveram em zonas rurais, migrando para as cidades, para as periferias das cidades e trabalhando em empregos, em subempregos, como de área, na construção civil, geralmente informais, né? Então, você tem problemas grandes a níveis nacionais causados por essa pressão, essa política desse modelo difusionista de agricultura de extensão rural. Além disso, o que faltou ali? Isso mantém as estruturas de poder e decisão concentradas em uma pequena camada da população, tirando nossa população era principalmente rural, você tirando muita gente do campo por falta de condições de permanecer, você também concentra, né, esse meio de produzir na mão de poucos. Quando a gente pensa nessas críticas, nesses problemas que o modelo de agricultura de grandes extensões mecanizada, esse modelo modernizante, industrial tipo exportação, e uma terra voltada para conseguir fazer com que o Brasil conseguisse adotar, a gente tem como alternativa para superar essas dificuldades, né, esses desafios e os problemas causados por esse modelo, a terra emancipadora. O que seria esse emancipador? Que promovesse autonomia, empoderamento do próprio agricultor, daquelas comunidades, para que elas encontrem alternativas de solucionar seus próprios problemas e encontrar meios de se manterem no campo com boas condições de vida, com produtividade, com uma economia sustentável, né, que eles conseguissem se manter no campo a partir de suas produções. Então, com base nisso, a gente vai ver os métodos que foram divulgados, né, e que são muito utilizados pelos extensionistas para conseguir transmitir essas informações. Quando a gente pensa no modelo até o modelo de agricultura difusionista, você tem técnicas que têm esse objetivo. Quando você quer pensar numa terra emancipadora, você pensa em outras técnicas, ou mesmo técnicas que estão em comuns, por exemplo, a entrevista, mas que o objetivo é diferente, então a maneira de conduzir também. Então, vamos ver aqui os dois principais métodos, né, de extensão rural, considerando tanto esse histórico, né, de transferência de tecnologia numa revolução, pós-revolução verde, e agora essa grande promoção, né, que se tem, a questão dos métodos participativos. Então, método é essa forma de pensar o conjunto de procedimentos, e técnica é o como fazer, é o detalhamento de como fazer lá a aplicação desse método. A gente pode pensar, então, em técnicas diversas, e aí aqui eu estou mencionando entrevista, visita técnica, dia de campo, construção de mapa, caminhada transversal, são técnicas utilizadas em ambos os métodos, né? E vocês vão ver que, por exemplo, a entrevista, ela, dependendo do objetivo, ela pode ser conduzida de uma maneira um pouco diferente
quando você quer, na verdade, coletar dados gerais, perceber, conversar com a pessoa, com o agricultor, de um jeito pensando no método participativo. Então, a gente tem os métodos difusionistas, eles têm principalmente esse objetivo de transferir. Então, o técnico transfere para o agricultor, independente da condição dele. Principalmente aquelas tecnologias modernizantes, né? Mecanização, fertilizantes sintéticos, agrotóxicos, sementes melhoradas. Quando a gente fala em método participativo, a ideia mais é do técnico trabalhar em colaboração com o agricultor, com o beneficiário, e você leva em consideração não só aquele agricultor que é chefe da família, mas também toda a comunidade, então as mulheres, os jovens que estão também envolvidos na atividade produtiva. Para trabalhar com métodos participativos, existe uma mudança de posicionamento do pesquisador, né, desse profissional que vai, do extensionista, que vai auxiliar na condução dos trabalhos. Isso é importante porque, até muito recente, a nossa formação não previa isso. Ela estava ainda muito voltada na formação que fala do agricultor, do agrônomo, do técnico, estava uma formação ainda muito voltada para transferência de tecnologias modernizantes, como se isso fosse adaptável a qualquer situação. É interessante vocês entenderem, então, o que é participação. Quando a gente fala participação, numa concepção do Paulo Freire, que foi quem trouxe isso, né, a partir do seu trabalho de observação com os agricultores lá no Chile, no momento que ele esteve exilado, participação é isso da comunidade beneficiária se envolver em todas as etapas de um projeto, desde o planejamento até a execução. E a nosso nível de excelência, o ponto que se quer chegar, é que essa comunidade chega a um ponto que não dependa, não precise desse extensionista para motivar a auto-organização, a auto-percepção e encontro das alternativas que ela precisa para resolver seus próprios problemas. Quais seriam esses níveis? Um primeiro nível de participação, uma vez que a gente entende que o simples envolvimento da comunidade beneficiária naquele projeto, ela estaria participando, né? Participando com duas aspas. Então, esse primeiro nível seria o projeto, que chega, o extensionista chega com o projeto e fixa os objetivos e decide sobre as atividades. A informação necessária, ela é gerada sem consultar os beneficiários. O projeto chega pronto, esse aqui que vocês vão adotar. Não importa como que eles estão. Quando esses beneficiários são usados como fonte de informação para planejamento das atividades, seria esse segundo nível de participação. A equipe de pesquisa, então, pergunta ao beneficiário, porém não o deixa decidir nem sobre o tipo de pergunta, nem sobre as atividades posteriores. Seria esse segundo nível. Consulta. Leva-se em consideração, então, nesse terceiro nível, a opinião do beneficiário e integram-se as opiniões no enfoque de pesquisa, mas o grupo meta, o grupo de beneficiários, os agricultores, não tem o poder de decisão. Você consulta eles sobre a opinião deles no sentido de como que deveria ser feito, leva em consideração alguma coisa, mas no fim das contas quem decide ainda é o grupo de extensionistas. Num quarto nível, a participação seria a base de incentivos materiais. Propõe-se, por exemplo, a participação dos agricultores em troca de insumos de produção ou de colocar à disposição terras com fins de exibição, unidade demonstrativa, fazer uma vitrine daquela unidade perante os outros colegas da comunidade, mas a possibilidade de intervir nas decisões também é muito limitada. Esse equivaleria ao quarto nível de participação. O quinto nível seria a participação funcional. Os beneficiários se dividem em grupos que perseguem objetivos fixados anteriormente pelo projeto e, na fase de execução, participam da tomada de decisões e se tornam independentes no transcurso do projeto. Então, aqui o nível de participação seria maior. Na participação interativa, o beneficiário é incluído na fase de análise e definição do projeto, participa plenamente no planejamento e na execução, mas o extensionista ainda está ali com ele, no apoio. Esse último nível aqui de autoajuda seria a comunidade toma iniciativa e age independentemente da participação, do apoio, da iniciativa do extensionista de um projeto externo. Então, esse seria o nível máximo de participação que se deseja. E isso aqui, uma comunidade que faz isso, é o que a gente chama de comunidade emancipada, uma atitude emancipadora
seria justamente essa autonomia, esse empoderamento, esse protagonismo da própria comunidade em si, auto-organizar, perceber seus problemas e buscar suas alternativas. E aí ela sim pode buscar, claro, a, o auxílio das agências de extensão, dos extensionistas, mas parte dela essa iniciativa. E isso faz toda a diferença para que uma coisa se perpetue. Isso não pode depender de alguém que é externo àquela comunidade.